Fala, João, bom dia, tudo bem? Bom, João, hoje nós começamos o primeiro conteúdo do quarto bimestre, ok? E será esse conteúdo que eu cobrarei na próxima sexta-feira nos exercícios, tá? Em vez de nós fazermos exercícios na folhinha de conteúdos, nós faremos de forma separada, ok? E esses trabalhos serão avaliativos, porque eu irei somar, tá? Ao teste, tá? Será a primeira nota a compor o teste e a segunda parte da pontuação irá compor a prova, tranquilo? Bom, hoje nós iremos falar sobre verbos. Eu dividi essa aula em duas partes, verbos 1 e verbos 2. Hoje nós falaremos de uma forma, de uma forma mais geral, tá? E na próxima semana a gente vai trabalhar de forma mais minuciosa, ou seja, de uma forma mais detalhada, tranquilo? Bom, vamos lá, na folhinha diz o seguinte: verbos são palavras que indicam ação, estado, mudança de estado, fenômenos e processos. Então, uma ação é ação de correr, um estado de permanecer, a mudança de estado, por exemplo, ficou doente, então subentende-se que a pessoa estava bem e ficou doente, houve essa mudança aí. Fenômenos, choveu muito ontem, tá? O choveu, ok? E processos, tá? Tá tudo dentro, ou seja, os verbos eles indicam algumas circunstâncias, expressam circunstâncias. Ação, estado, mudança de estado, fenômenos e processos. Perdão. Vamos lá. Normalmente, os verbos apresentam as seguintes flexões: modo, pessoa, tempo e número. Modo. E aí eu coloquei assim, são elas na folhinha, porque eu ia falar fora de ordem, mas vou seguir a folhinha. São elas, pessoa, primeira, segunda e terceira. Então, nós iremos ver o seguinte. Quando nós vimos lá os pronomes pessoais do caso reto, eu disse que nós tínhamos o eu, tu, ele, nós, vós e eles. Deixa eu diminuir o brilho aqui do computador para ver se não dá tanta diferença. Vamos lá. E aí eu disse que eu, tu, ele pertenciam ao singular, nós, vós, eles ao plural, ok? Então, eu disse que eu era a primeira pessoa, tu a segunda, ele a terceira. E no nós, vós, eles, eu não tenho quarta, quinta e sexta, não. Eu tenho a primeira, a segunda e a terceira, tá? Então, os verbos, eles sofrem algumas flexões. Então, eu levo, nós levamos, ok? Então, eu usei a primeira do singular e a primeira do plural, tá? Então, a pessoa se divide em primeira, segunda e terceira, tranquilo? Número, como eu falei, singular e plural. Ele come, eles comem. Eles, terceira do singular, eles, terceira do plural, ok? Modo, nós temos três modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Por fim, nós temos os tempos: presente, pretérito, que é passado, e futuro, tá? Dentro do modo indicativo, nós veremos, não nessa aula, né, mas na próxima, esses tempos, tanto pretérito como futuro, eles se subdividem, ou seja, nós temos pretérito perfeito, mais que perfeito e o imperfeito. Nós temos futuro do presente e do pretérito. Mas o que eu preciso que você saiba nesse momento é que os tempos, né, que compõem os modos, eles se subdividem em presente, pretérito e futuro. Tranquilo? Avançando. Além disso, além dessas flexões que os verbos sofrem, eu ia falar modos verbais, mas poderia causar uma certa confusão, tá? Além dessas flexões que as formas verbais sofrem, os verbos se distribuem em conjugações. Então, nós temos verbos de primeira conjugação, de segunda conjugação e de terceira conjugação. Os verbos de primeira conjugação são os verbos que terminam em AR. Como assim, professora? Cantar,
estou falando de primeira conjugação. Tranquilo? Verbos de segunda conjugação. Esse tracinho que eu estou colocando aqui significa terminação, ok? Então, a segunda conjugação termina em ER, ok? Terminou em ER, nós temos um verbo de segunda conjugação. E, consequentemente, os de terceira conjugação são os verbos terminados em IR. Tranquilo? Então, terminou em IR, nós temos verbos de terceira conjugação, né? Os verbos, ou eles terminam em AR, em ER, em IR ou em OR. Professora, mas e os de OR? Eles são de quarta conjugação? Não, porque nós só temos 3 conjugações, ok? Então, o OR, a terminar, por exemplo, do verbo por, né? Ele está em um desses aqui. Agora vamos descobrir qual. Os verbos terminados em OR são verbos de segunda conjugação. Professora, mas os verbos de segunda conjugação não terminam em ER? Sim. E os verbos terminados em OR também. Mas por quê? Porque antigamente, né, a forma como o verbo por exemplo, né, que vou dizer que é a base, tá? A base por quê? Porque o por, do verbo por, eu posso ter o verbo sobrepor, eu posso ter o verbo propor. Então, eu vou falar da base, tá? Entre aspas. O verbo por era escrito da seguinte forma: por, Só que com o passar do tempo, omitiu-se, ou seja, nós retiramos, houve a retirada da vogal E. E aí ficou por. Tranquilo? Por isso é que o verbo por, ele é de segunda conjugação. Porque inicialmente a escrita se dava com a vogal E. Nós tínhamos também a vogal E. Então ficava poer. Se os verbos que terminam em segunda conjugação são aqueles que terminam em ER, consequentemente o meu verbo por também está aqui inserido. Tranquilo? Uma coisa importante que eu preciso falar, e isso é válido para todos os verbos derivados, ou seja, que vêm do verbo por exemplo, dispor, o propor, o compor, tá? São verbos de segunda conjugação, tranquilo? Uma coisa importante que eu preciso dizer é que o verbo por, ele recebe acento circunflexo, tá? Que é o famoso chapeuzinho, tá? Só que o verbo sobrepor, por exemplo, vou sair da frente. O verbo sobrepor, ele não recebe esse acento circunflexo, tá? Os verbos que são derivados do verbo por não recebem acento circunflexo, apenas o verbo por. Tranquilo até aqui? Espero que sim. E aí eu coloquei isso na folhinha. O verbo por e todos os seus derivados, repor, depor, recompor, são verbos de segunda conjugação, pois sua antiga forma era poer. Atenção, apenas o verbo por recebe acento circunflexo, que foi tudo que eu falei, tranquilo? Vou apagar aqui para que a gente consiga prosseguir. Peraí. Vamos lá. Demorei, mas consegui terminar. Vamos lá, avançando. Flexões, e aí eu coloquei modo, tempo, pessoa e número. Bom, o primeiro aí que eu coloquei foi modo, tá? São 3 os modos verbais, como eu já havia falado: indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo, ele exprime certeza, tá? E aí eu coloquei o seguinte: exprime certeza, isto é, situação ou ação certa. Ela foi embora. Isso é uma certeza. Então esse verbo, o verbo no caso aí que é o foi, tá? O verbo conjugado. Ela foi embora. Certo? Esse foi aqui é um verbo conjugado e foi algo que realmente aconteceu. É uma certeza. Ok?
Então, nós temos aí o modo indicativo. Tranquilo? Subjuntivo indica uma hipótese, aquilo que pode ou não acontecer, tá? Indica hipótese, suposição ou desejo. Quando eu puder, comprarei um par de tênis. É algo que eu quero fazer, mas é somente quando eu puder, ok? Então você vê que eu não disse que eu comprei um tênis, eu disse que quando eu puder, eu comprarei um tênis, ok? Então essa estrutura de quando eu puder, né, existe aí uma suposição de que quando isso acontecer, eu vou conseguir comprar um tênis. Não é uma certeza, tranquilo? Então esse aí é um modo subjuntivo. E para finalizar, modo imperativo, que é um modo que indica a ordem, é uma súplica, um conselho, um pedido. Então, se eu digo, cale a boca, esse cale a boca é uma ordem, né? Eu quero que você faça isso. Se eu digo, vem aqui, e no sentido de ordem, venha já pra sala, por exemplo. Eu tô fazendo uma solicitação, um pedido, uma ordem. E aí, esse verbo se encaixa no modo imperativo. Se eu digo, estude mais, o que eu estou fazendo? Eu estou pedindo para que você estude mais, tá? Estou fazendo uma solicitação, tranquilo? Então, nós temos aí o modo imperativo, ok? Quando eu falar imperativo, pense sempre na palavra ordem, tá? Um pedido, eu tenho algo a ser feito, eu tenho um pedido a ser feito, tranquilo? Avançando. Tempos. São 3 os tempos verbais. Como eu disse, pretérito, presente, pretérito ou passado, tá? A gente vai trabalhar com a palavra pretérito, mas eu coloquei entre parênteses passado para que você saiba o que significa pretérito, ok? E futuro. Esses são os tempos verbais. E aí, o que foi que eu fiz? Eu coloquei os tempos em cada uma das frases. Por exemplo, eu estou feliz. E eu sinalizei aí que o estou está no presente do modo indicativo. É claro que, para essa primeira aula, eu não vou cobrar isso, ok? Eu não vou cobrar isso, porque você ainda não sabe quem é quem. Quem é que está no presente, quem é que está no pretérito, quem é que está no futuro. Aqui eu apenas quis mostrar, eu estou feliz. É algo que está acontecendo o quê? Agora. Então está no presente, tá? Eu preciso que você capte a ideia daquilo que eu estou tentando transmitir, ok? Fui à Europa nas férias de julho de 2010. É algo que está acontecendo? Não. É algo que aconteceu. Foi uma ação terminada. Então aí nós temos um pretérito perfeito. Perfeito não só pelo fato de eu ter ido à Europa, tá? Mas pelo fato de uma ação ter sido concluída, ok? Então pretérito, ou seja, passado, perfeito. Ela reclamava muito. Então, se eu digo ela reclamava muito, é algo que ela não está fazendo agora, mas era algo que ela fazia, tá? Não que ela fez, mas era algo que ela fazia. Então, nós temos aí um pretérito imperfeito, tá? Porque é algo que não acabou, mas era algo recorrente, ok? Eu saíra da sala quando ela falou. Eu sair é a mesma coisa de eu tinha saído, tá? É o pretérito mais que perfeito. Falarei com ele mais tarde, futuro do presente, porque é algo que ainda vai acontecer. E sairia cedo se não tivesse tanto trabalho para fazer. Então é um futuro do pretérito. Eu sairia, né? Por quê? Porque eu ia sair, mas algo impediu que eu conseguisse fazer isso. Então houve um futuro de uma ação passada. Pretérito, futuro do pretérito. Uma ação futura, tá? Mas que me impediu de concluir a ação. Então, na verdade, houve um futuro do pretérito. Eu vou aprofundar isso somente na próxima aula. Nessa primeira, eu preciso que você fique com uma ideia inicial daquilo que a gente vai trabalhar em cima dos verbos. Tranquilo, João? Espero que sim. Então, na próxima sexta-feira,
eu darei essa folhinha de exercícios, preciso que você responda, nós temos um horário estipulado, ok? Eu não vou poder aceitar depois do horário, é importante que eu deixe claro isso, ok? E qualquer dúvida, se você quiser perguntar qualquer coisa, você pode pedir para que a sua mãe entre em contato via WhatsApp com a equipe da escola, tá? Para que eles me mandem a dúvida e eu consiga responder o mais breve possível. No mais, muito obrigada pela atenção, um beijo e até a próxima, se Deus quiser.